primeira vez que notei o erro foi numa fotografia de 1893, um registro oficial de operários, alinhados diante de uma ponte requeme-nogueirada, rostos rígidos, bigodes grossos e olhos cansados. Mas havia um espaço estranho entre dois homens, um vazio com a forma exata de um corpo humano, como se alguém tivesse sido arrancado da imagem sem deixar vestígios, além de um desconforto profundo que insistia em crescer no peito. No início atribuí o problema à deterioração do papel ou a algum defeito químico da época. Porém, quanto mais eu encarava aquele espaço ausente, mais tinha a sensação de estar sendo observado por algo que não queria ser visto, como se a própria fotografia soubesse que eu havia percebido a falta. Dias depois mergulhei nos arquivos históricos do museu, comparando registros, jornais e negativos, e descobri que o nome de um dos trabalhadores simplesmente não existia em lugar algum, como se nunca tivesse sido contratado, pago ou sequer nascido. E mesmo assim, a simetria da foto denunciava que alguém deveria estar ali. Outras imagens começaram a apresentar o mesmo padrão, uma turma escolar dos anos 1920 com uma criança menos, um pelotão militar onde o alinhamento falhava, uma família diante de uma loja antiga com um braço invisível repousando sobre um ombro que não reagia, e o mais perturbador era notar que ninguém além de mim parecia achar aquilo estranho. Comentei o fenômeno com um colega arquivista, um homem meticuloso chamado Renato, e no dia seguinte encontrei sua mesa vazia, seu nome removido do sistema, seu crachá inexistente e uma fotografia recente da equipe onde havia novamente aquele espaço impossível entre dois corpos que agora me encaravam sem perceber a ausência. O terror deixou de ser acadêmico e passou a ser físico, uma pressão constante nos ouvidos, como se um som muito grave vibrasse fora da percepção humana. E cada fotografia analisada parecia sussurrar algo que minha mente não conseguia traduzir, mas meu instinto reconhecia como um aviso. Pesquisando mais fundo, percebi que as pessoas apagadas das fotos também desapareciam da história, suas contribuições removidas, suas decisões atribuídas a outros, guerras vencidas sem generais, descobertas feitas sem cientistas, e o passado estava sendo reescrito por um silêncio faminto. Passei a sonhar com flashes de luz e olhos que se fechavam lentamente, como obturadores conscientes, e acordava com a sensação de que algo me enquadrava, ajustando o foco, decidindo se eu ainda merecia permanecer registrado no mundo. Encontrei uma câmera antiga nos depósitos do museu, um modelo raro, pesado, com marcas de dedos gravadas no metal. E ao olhar pela lente, senti um frio absoluto, pois no visor não havia reflexo algum do ambiente, apenas um fundo escuro pontilhado por formas humanas incompletas. Decidi fotografar a mim mesmo num impulso irracional. E quando revelei a imagem, vi meu corpo presente, mas meu rosto borrado, como se estivesse em processo de apagamento, e atrás de mim uma sombra sem contornos segurava algo semelhante a uma câmera feita de ossos. Comecei a perceber que as pessoas apagadas ainda existiam por um tempo, vagando sem memória, sem registros, sentindo que algo estava errado, mas incapazes de explicar, até que lentamente perdiam a voz, depois os traços e por fim até a própria consciência. Meu nome passou a falhar nos emails, mensagens não eram entregues, sistemas não me reconheciam, e em fotos recentes eu surgia sempre no limite do enquadramento, cortado, incompleto, como se o mundo estivesse hesitando em me manter. Certo dia olhei meu reflexo no vidro do arquivo e notei que meus olhos não estavam ali, apenas sombras no lugar onde deveriam estar. Compreendi que o apagamento começava sempre pelo olhar, pela capacidade de ser visto e lembrado. Descobri então a verdade enterrada em documentos censurados, a existência de algo antigo que habita o registro humano. Uma entidade que se alimenta de testemunhas, que cresce à medida que a humanidade documenta. Tudo fotografando, filmando, arquivando, oferecendo rostos ao seu apetite. Em um evento inexplicável, milhares de fotografias históricas foram alteradas ao mesmo tempo. Museus fecharam, livros se tornaram incoerentes, e o mundo sentiu um lapso coletivo, uma vertigem de memória, sem saber que estava sendo lentamente desfocado. Agora escrevo sabendo que talvez meu nome já esteja incompleto nesta frase, que meu rosto já seja difícil de imaginar, e que cada palavra registrada acelera o processo, mas alguém precisa avisar que nem todo registro preserva, alguns escolhem. Se você encontrou este relato, observe as fotografias antigas com atenção. Repare nos espaços vazios, nas simetrias quebradas, pois elas não são falhas. São marcas de algo que esteve ali e decidiu que não deveria mais ser lembrado. Hoje encarei uma última foto, tirada há poucos segundos, e nela só havia um arquivo escuro, com a sensação de que alguém muito próximo segurava a câmera, esperando o momento certo de apertar o botão. Quando o flash finalmente disparar, não restará nem um espaço vazio, apenas a certeza de que alguém foi apagado, e que o mundo seguiu sem notar, como sempre fez.